Olá, meu nome é Maria Lídia e vou falar sobre a cultura da beterraba, a Beta vulgaris. O Brasil produz principalmente as cultivares de mesa, que é essas daqui que eu tenho aqui para salada e tal. E o Paraná é um dos principais produtores com 20% da produção nacional, seguido por São Paulo com 17%, Minas Gerais e Rio Grande do Sul com 15%. Então, de acordo com altitudes, acima de 800 metros pode ser semeado o ano inteiro. Aqui em Pitanga, a semeadura pode ser feita o ano inteiro, pois tem mais de 950 metros, porém deve-se evitar temperaturas acima de 25 graus, porque favorece a formações de doenças e também com altas pluviosidades pode ocorrer má coloração interna e também formações de anéis mais claros. Aqui nessa parte que está mais roxinha, ele fica bem branco assim. A temperatura ótima para a germinação da semente é de 10 a 15 graus e se desenvolve melhor em 20 graus. As sementes têm baixa germinação, então os produtores utilizam a técnica de deixar a semente de um dia para o outro em água corrente, então plantar elas que melhora a germinação. A profundidade de semeadura deve ser de 1 a 2 centímetros. A semeadura pode ser feita tanto direto a campo ou ser plantado em tubetes e depois transplantadas. Então o transplante deve ser feito de 20 a 30 dias após as semeaduras, quando ela está aí com 5 a 6 folhas, mais ou menos 10 a 15 centímetros de altura. Então são indicados em solos mais arenosos e não indicado em solos que têm acidez elevada, alto teor de alumínio trocável e também com deficiências de nutrientes, principalmente cálcio, magnésio e fósforo, sendo importante fazer a calagem quando tiver essas condições. A cobertura do solo é recomendada em locais principalmente com elevado evapotranspiração. Então a irrigação, o período crítico para a irrigação é dos 1º aos 60 dias. Já as plantas daninhas e o mato competições, entre a 1ª e a 6ª semana pode causar perdas de até 96% na produção de raiz. As principais doenças que atacam, a principal é a cercósporas, que são as manchas na folha. Aqui eu tenho ela aqui, bem avançada já. Então ela vai fazendo essas manchas brancas e depois perfura as folhas. Porém, ela não afeta tanto a produção. Também pode ocorrer nematóides e alguns podridões, mas daí é na beterraba mesmo. Principalmente em solos mal drenados. Então, as pragas, elas se restringem a alguns lugares e também a alguns anos. Então, a lagarta da rosca, quando é feito o plantio direto na lavoura e com rotação com o milho, que ataca mais, vaquinhas, que é a diabrótica especiosa, e a mosca minadora. Porém, elas são bem comuns. A colheita de beterraba pode ser feita de 70 a 110 dias após as semeaduras e o produtor pode escolher de retardar essa colheita um pouco mais caso os preços não estejam muito baixos e ele espera um aumento. Ela pode ser comercializada de 2 formas, em maços, que é assim com as folhas e a raiz, né? E só a beterraba, assim, a raiz. Em maço, ela fica conservada de 10 a 14 dias em temperatura de 0 grau e uma umidade relativa de 95%. Já só as raízes, sem as folhas, elas ficam em condições de consumo de 4 a 6 semanas. A produtividade varia
entre 500 a 1.800 caixas por hectare. O espaçamento entre fileiras é de 25 centímetros, aqui eu acho que está maior, e entre as plantas de 10 a 15 centímetros. E uma densidade de 155.000 a 350 plantas por alqueire. A beterraba também pode ser utilizada nas indústrias como corante, em sopa desidratadas, em iogurte, ketchup, refrigerante. Então ela contém betalaninos, que é um dos primeiros corantes naturais. Então, e também as cultivares mais açucaradas têm estudo para álcool para combustível. Então, aqui é a minha plantação. Eu usei como referência o boletim técnico da IAC e é isso aí.